Aí está, bom dia pessoal. Quinta-feira, 6 de março de 2025. Agora são exatamente 11 horas 28 minutos. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Daniel e eu sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. E se você chegou de paraquedas aqui neste canal, não sabe de onde eu vim, não faz ideia para onde eu vou e muito menos o que eu me alimento, aproveite agora, deixe seu like, inscreva-se e torne-se membro. Não esqueça de ativar as porras do sino para receber sempre em primeira mão as novidades deste canal de merda. Dito isto, mais um dia de extremo calor em Porto Alegre, céu azul, poucas nuvens no céu, patati e patatá. Eu estou em deslocamento aqui, movimento, deslocamento, direção à entrada do beco, e ali eu vou ativar o modo faroeste, né? O dedo mais rápido da zona sul de Porto Alegre, para tentar pegar-lhe um tururu, ou que seja uma viagem exclusiva, né? Enfim, parece que o bug continua, pelo menos eu recebi 2, 3, 4 mensagens agora de manhã dizendo que o bug continua. O Bill me comprovou isso com as corridas que eu vi que ele fez hoje de manhã. E enfim, então ativar o modo faroeste. Olha aí, 12h34, viagem de 2 km, não precisa nem ser faroeste. Direção a João Solomone, vamos dar ele no meio. Que delícia, cara, pegar aqui no beco mesmo, no meu beco, do condomínio do Cafofo. Só que eu tenho que fazer uma manobra aqui agora pra manobrar literalmente, pegar uma vizinha. Eu não vi qual é no meio da casa, mas agora eu acho que não tá, com certeza ela não tá pronta. Ainda vai dar tempo de conversar com vocês mais uns 15 minutos. Enfim, é isso. Pra cima deles e ferro nelas. Vai, Gaspar. Pegar como um bom sinal isso aí. Buscar 3 km uma de X. Tá faltando motorista no X. Tô em espera, tá deixando a minha vizinha aqui nesse condomínio da Solomone, quase esquina com a Cavalgada. Tô em espera para buscar 3 km ali em Ipanema no X. 45 pilinhas pra Rua Coronel Bordini, lá no meio do travesseiro. Que delícia, cara, é pra isso que eu vivo. Vocês não. A Stephanie tá fazendo amigo do dia, hein? Ontem o Cassiano mandou uma mensagem e eu achei muito pertinente o comentário dele. A ressaca que a gente vai ter daqui a sabe-se lá quantos dias, né? 1, 2, 3, 5 dias, quando as coisas voltarem ao normal. A ressaca que vai ter. O pessoal recebendo corrida às 7h17, às 6h54, passando raiva. Aqui tem que ser assim, ó, dedo no olho e gira a teta para acessar essa avenida. Essa rota é terrível. Tinha que ter um sinal. Não tem? É isso mesmo, tem que ser assim, ó. Tem que ser. Vai! Assim mesmo. É sempre assim. Final de tarde isso aqui é muito pior. Final de tarde isso aqui é um terror. Rótula da Salomone com a Cavalgada, para acessar ela e pegar em direção à Zona Sul, que é o sentido que eu tô fazendo. Enfim, o Cassiano mandou uma mensagem ontem dizendo: Daniel, não sei o que, quero ver a ressaca que vai dar quando essa merda acabar. Tomara que não acabe, né? Tomara que não acabe, tomara que se ajuste. Eu tô torcendo pra que se ajuste, que não fique. Não vou falar. Senão vai ter gente me escutando. Mas enfim, eu só queria que se ajustasse, que ficasse muito melhor do que estava antes, que é o que está acontecendo agora, né? Enfim, eu acho que é um bom sinal buscar 3 km dentro do contexto, que significa que talvez a demanda esteja se equilibrando com a oferta. Isso quer dizer que talvez a gente fique menos tempo ocioso. Ficando menos tempo ocioso com essa tarifa que a gente está trabalhando nos últimos dias, com certeza a gente vai faturar mais. Sem dúvida alguma, a gente vai faturar mais. Sobre o dia de hoje, então, só para contextualizar,
Eu recebi 2 docinhos, 2 presentes do estagiário ontem de noite quando eu cheguei em casa, quando eu tava... Sim, eu considero presente. Sim, eu considero docinho. Caiu pra mim 2 reservas de 2 viagens mínimas. Uma de 2 km e a outra de 2,6 km. Uma eu vou pegar na Plínio Brasil Milano e vou levar pra Nilo Peçanha. É uma PET, né? Eu fui olhar no Google o endereço do destino e o endereço do destino é uma clínica veterinária. Então eu vou rezar. Eu vou ir rezar e rezando. Mas eu vou, pelo menos, até o embarque dessa viagem. E a outra é uma viagem que eu vou pegar. Também é Uber Pet, mas isso aí não deve ser Pet não. A pessoa deve pedir errado. Porque quando tu acessa o reserva lá, a primeira opção que te dá é Uber Pet. E a pessoa não está acostumada a pedir errado, né? Já apareceu para mim assim. E já tive relatos, inclusive, a respeito. A segunda corrida de reserva eu vou pegar às 3 da tarde na Jacinto Gomes, bairro Santana, para levar para a rua Doutor Vale, ali no bairro Floresta. É só subir a Ramiro, na verdade, dobrar a direita e pá, cheguei. Subo a Ramiro, desço a Ramiro, dobra a direita e pá, cheguei. Cada uma dessas 2 viagens, 27,70. É a mínima do Uber Reserve, né? Então eu recebi esse docinho, esses 2 docinhos aí. E vamos ver. A minha ideia é fazer as 2, porque eu imagino que uma delas eu devo fazer em 10 minutos. Que eu não devo gastar mais de 15 minutos em cada uma delas, né? Não sei como é que vai ter o trânsito na região. São 2 regiões com bastante trânsito em situações normais de temperatura e pressão. Mas a cidade ainda está esvaziada, não foi todo mundo que voltou. Ontem deu pra ver que não tinha tranqueira, por exemplo, no final de tarde, né? Pelo menos onde eu andei. Então eu pretendo fazer essas 2 corridas. E vamos combinar, né? 27 pilas para 2 km. Essa tarifa é melhor que a tarifa da Stephanie, né? Essa tarifa é a melhor que a tarifa da Stephanie. E sem contar que são 2 regiões da região central de Porto Alegre. E se tudo der certo, eu vou ficar fazendo corridas pelo próprio estagiário dentro dessas regiões, quiçá bem pagas, quiçá bugadas, né? Enfim, tô chegando aqui já a pegar o passageiro, vi que é o mesmo, mas esqueci o nome. Só tem que dobrar lá na João Mendes Ourix, dobrar à direita e cheguei. Depois levar lá para Coronel Bordini, no meio do travesseiro, por 45 pilinhas. Vamos lá, agora sim, pra cima deles e ferro nelas. Vai, Gaspar! Chega até me emocionar aqui esse meio-dia. Aí ele, ó, recuperando de AVC, uma perna perdida, segundo ele. E paga direitinho que a gente entra no condomínio, na garagem, no prédio, no elevador. Paga direitinho que a gente entra, não tem problema. Eu falei pra ele assim, olha, só vou entrar, seu ídolo, porque eu estou vendo que o senhor está com uma dificuldade de mobilidade e não me custa nada, mas para sua segurança, o senhor nunca mais pede para o motorista aplicativo entrar no seu condomínio. Ah, mas por quê? Mas todos pedem. Não são todos, meu amigo. Não são todos. Pensa, né? Enfim. Ah, mas tu é o primeiro. Eu vim aqui toda semana na casa da minha mãe, não sei. Né? Pensa. Por sua segurança. Enfim. E ainda disse que eu me deixar um extra por causa do ar-condicionado. Vai virar 50 pila essa corrida, provavelmente. E agora pegar a Giane, tô com espera 18 pilinhas pra Coronel Vicente. Que delícia, cara. É pra isso que eu vi. Hashtag tão me iludindo. Hashtag tão me iludindo. 1h04 da tarde. Essa foi a resposta que eu mandei pro Inoene. Desculpe, meu amigo, que soletrei teu nome errado, mas vamos combinar que ele não é de fácil assimilação, né? Inoene parece até um trava-língua. Borbinha, né? Também conhecido como Borbinha. Então, enfim, mano. Borbinha mandou mensagem. O Borbinha mandou um print ontem de manhã na virada dele, que de escorrer lágrima dos olhos de emoção, o print dele. Mas ele mandou uma mensagem agora há pouco perguntando qual era a minha tese pro bug. Eu só consegui responder pra ele tão me iludindo e nada mais, né?
Acabei de fazer uma viagem de 24 pilas ali da André Poente, no bairro do Moinhos. Não consegue, né, Moisés? Aqui para Itajaí, no bairro Petrópolis, no meio dessas pedras de merda. O único trecho do bairro que não asfaltaram é esse aqui. Itajaí, essas ruazinhas aqui, Palmeira. É um saco andar aqui, tio. Não dá nem pra gravar direito. Falar com o Melo. Pô, preciso gravar no Petrópolis, tia. Tá quase impossível gravar no Petrópolis. Cheio de paralelepípedo. O cara tem que estar se cuidando. Enfim, agora falando sério, 24 pilas eu trouxe ali da André Poente pra Itajaí. Agora eu vou pegar 15 pila da Carlos Gomes pra Carlos Trai. Quando eu finalizar essa corrida, vai ser mais ou menos 1h20. Eu vou estar pifado pra pegar aquela reserva que eu falei de 27. Mas antes disso, eu vou ter R$130 em menos de 2 horas. Que delícia, né, cara? É pra isso que eu vivo. 8h20, já abriu a corrida pra eu buscar passageiro ali na Plínio 499, esquina com a Comendador Heinz. Ou seja, ali é proibido parar e estacionar. Não é nem questão de ordem, é proibido. Faltam 10 minutos ainda para o horário de partida registrado no aplicativo. E eu vou dar uma mijadinha aqui no Black antes, até para queimar uns 3 minutos. E torcer, mandar mensagem para ela daqui, né? Logo que estiver pronto e depois de mijado, mandar mensagem para ela, para dizer que eu já estou a caminho, para ela tomar tempo e me aguardar pronta na frente do prédio, né? E eu não sei que bicho me espera, na verdade, né? Lembrando que essa é uma chamada Uber Pet Reserve que eu peguei ontem de noite quando eu cheguei em casa. E o destino é uma clínica veterinária. Então eu creio que de fato seja tem o animal junto e não tenha sido só um erro do passageiro. Mas enfim, é uma viagem de 2,6 km, se não me engano, da Plínio ali para Nilo Peçanha. Então eu creio que não vai doer. Feito, não doeu. Um casal com uma cadelinha Shih Tzu velha, bem pequenininha, até achei que fosse filhote. Bem quietinha, cheirosinha. Entrou muda e saiu calada dentro da sua bolsa de transporte. E o casal também nem resmungaram. Nem quando a gente passou pelo Rafael Malenotti aqui na frente do Província. Ficou uma crítica pro Rafael Malenotti aí. Largou a caminhoneta dele bem no meio, provavelmente para levar ou buscar filho, não sei, ali da Marechal Andréa. E tava de conversa com os pais ali, trancando todo mundo. Eu passei por eles, pelo Rafael no caso. Esse aí, ó, tá aí o motivo da tranqueira. O Rafael Malenotti da Acústicos do casal. Nem a merda me mandaram. 9 minutos a viagem, 2,5 km, 27,70. Que delícia, cara, é pra isso que eu vivo. Ah, detalhe, não fiquei 1 minuto esperando esse passageiro. Cheguei lá na frente da cadeira do prédio, 499 da Plínio, estavam os dois paradinhos no meio-fio, praticamente, esperando ansiosamente a viagem que eles agendaram ontem. Legal, pelo menos as 3, 4 experiências que eu tive aí recentemente. Não, teve uma que me deixou esperando, rapaz, aquele filho da puta. Mas em geral eles são ansiosos, né? Por isso que pedem com antecedência. E estão prontos já, né? Aquelas duas velhas, lembra que eu levei lá para Henriques? Eu cheguei 10 minutos antes, elas estavam paradas na calçada, com dinheiro trocado, com as moedas inclusive. 27,70 em moeda, tudo certinho. Sim, aquele dia aquela viagem foi paga em dinheiro, porque o estagiário resolveu me mandar aquela viagem. Eu não aceito dinheiro, tá desabilitada a opção. E por sinal, eu também não trabalho com Uber Pet habilitado ali para fazer corrida, né? Mas essa veio pela reserva. E pela reserva ele tá nem aí para as tuas preferências, ele só manda, tá? Aceita se tu quiser, né? E daí tá certo, eu aceito se eu quiser. Em geral não faço, né? Aliás, não faço viagem com cachorro, a não ser que pagar bem. Hashtag fica a dica aí, seu estagiário de merda. 20 para as 2 da tarde. Ah, sim, agora pegar a Ana aqui no restaurante da João Vale. Uma viaginha de merda, mas de 1,5 km, 10,60 ali pro colégio Farroupilha. Por isso que é uma viagem de merda, porque eu corro risco de tranqueira. Mas enfim, a relação tá boa e tá valendo. Dá até ela pronta me esperando já.
Tranqueirinha básica dos pais mal educados de Farroupilha, só para não passar batido. Existe uma área de embarque e desembarque aqui, na direita, né? Bem sinalizada, com os funcionários da escola, tentando ajeitar o trânsito, só que eles estacionam o carro aqui. Eles estacionam, os pais mal educados. E daí os outros, mais mal educados ainda, porque não tem opção, largam no meio da via, né? As minhas passageiras eram 3 meninas do ensino médio, provavelmente seus 15 anos de idade. Larguei lá em cima. Disse, moça, vou deixar vocês aqui, tá? Porque aqui eu consigo encostar e daí eu consigo fugir pela esquerda da tranqueira. Só que a esquerda é a saída dos pequenos ali, do estacionamento dos pequenos. E daí o rapaz está se segurando para fluir para a esquerda. O pessoal tenta às vezes, né? As escolas eu vejo que tentam fugir, tentam criar áreas de fuga, de embarque e desembarque. Só que esses pais mal educados são todos filhos da puta. O Morenotti agora foi um exemplo. Ele tava parado no meio, bem no meião ali, na faixa do meio, fora do carro, fazendo toda uma conversa com os caras ali, no meio da Marechal André, 1h30 da tarde, sabe? E toda uma tranqueira lá pra baixo. Não, né, Morenotti? Dá exemplo, porra. Eu te vi. Espero que eu não receba um processo por causa disso, por sinal, o Morenotti é gente finíssima. Uma vez eu estava sentado no posto da João Valig ali, aquele mesmo que eu fui 2 vezes fumar. Ontem, aliás, que eu fui 2 vezes mijar ontem, uma vez, né, não lembro, era na época da pandemia, logo começaram os podcasts, não sei se vocês lembram essa coisa de podcast, daí começou a se criar podcast, que o pessoal só fazia live, só fazia coisa, não podia ir pra estúdio, aquela coisa toda. Daí tem um dia sentado eu ali no posto da João Valig, tomando café, fumando cigarro, e passa uma Morenotti na calçada, né, andando ali, na João Valig, descendo ela em direção a esse Brasil, caminhando, bem de boas, bem tranquilão. Sim, meu, grande presença, não sei o que, eu falei pra ele, né? Ele me olhou assim, e aí, velho, beleza? E veio trocar uma ideia comigo, assim, como quem vai a merda, me deu atenção, tá ligado? E foi trocando ideia ali, uns 10 minutos comigo, não sei o que, babado. Ele me olhou assim, tu é Uber, não sei o que? Eu disse, tô aqui fumando cigarrinho, tomando um cafezinho, passando tempo, não tem corrida. Na época da pandemia, né, era difícil, era bem complicado. Pois é, não sei o que, bababá. Daí ele largou pra mim, por isso que eu falei do podcast. Pois é, tô indo aqui no prédio do lado. Daí eu descobri, era no Home, aquele ali da Valig, ali, o 660, Home Valig. Tô ali no estúdio do cara, não lembro quem era. Acho que era se eu não me engano, era do Guri de Uruguaiana. Ou posso estar enganado. Isso não vem ao caso. Eu vou gravar um podcast com ele e tal, não sei o que, bababá. Eu disse, que legal, cara, show de bola aí. Então tá, parabéns pelo teu trabalho. Eu falei pra ele, né? Eu acompanho vocês lá na Acústico desde que eu sou PA e tal. Enfim, misturei 2 assuntos completamente aleatórios, mas a minha ideia no início era só falar sobre essa assunto de paz, porque é impressionante, né? As escolas tentam ajudar muitas vezes, mas os pais não fazem nenhum esforço para ajudar, e às vezes eu penso que fazem só de propósito, só para atrapalhar. Tô indo aqui pegar o Vicente na Cristiano Pescador para descer a Protásio agora em direção ao centro, Santa Casa. Esse horário, pior horário da Protásio. Mas vamos ver, né? A cidade ainda não tá 100%, deve estar uns 80%. Então talvez dê para chegar sem raiva. Mas a viagem vai pagar. Eu não sei quanto tempo, eu não vi, na verdade. Eu tava justamente tentando fugir das tranqueiras ali do Farroupilha quando eu recebi essa chamada. 28 pilinhas. Aqui uns 7, 8 km. Não, menos. Aqui número 4.000, 6 km vai dar. 6 km, 28 pilinhas. Talvez uma meia hora, só pela tranqueira da Protásio. Enfim, coisa linda. 10 para as 2 da tarde. É pra isso que eu vivo. Que loucura, tia. Parou. Me obriguei a ativar o modo pet. Eu preciso almoçar, tô com fome. São 15, 25. Tô até errando os números já. 25 para as 3 da tarde. Tô aqui na Iguaçu, Barra Petrópolis. Não para. Me obriguei a abastecer e buscar uma passageira agora. Entrei na reserva, acendeu a luzinha. Tocou 15 pila pegar na Nila pra trazer pra Iguaçu. Disse, não vou perder. Mas de jeito nenhum. Peguei a corrida, parei no posto, abasteci. Peguei 10% do diamante.
Novos tempos, né? Será? Estão me iludindo, né? Estão me iludindo. Assim eu gosto de trabalhar, sempre gostei, sabe? Um fire indo, sem tempo, inclusive para gravar. Mas eu gosto de gravar. É bom, faz parte do processo, enfim, eu gero um conteúdo, né? Enfim, tá tudo certo. Mas se eu for pensar no trabalho como trabalho de motorista aplicativo, quanto menos tempo ocioso eu tiver, melhor. Enfim, Jefferson Henrique. Alerta para cenas repugnantes. Vamos lá. Não tivemos nenhum novo membro. Faz dias, inclusive, hein? O último foi o João Eduardo lá de Santos. Ou José Eduardo. Enfim, ele sabe quem é. Já falei dele aqui. Já faz uma semana mais ou menos depois disso. Ontem, o Jefferson Henrique, aquele que é o primeiro a comentar todos os dias, um tarado. O cara saiu de folga no carnaval, foi pra Serra pra Campos do Jordão com a namorada dele. E mesmo assim, todo dia o cara era primeiro. Mandava foto da piscina, né, do hotel onde ele tava, acho que é hotel, sei lá. E mesmo assim, primeiro. Tarado. Pois bem, ele já é membro, foi um dos primeiros, inclusive, dessa nova temporada. Que só foi o primeiro membro, mas essa certeza eu não tenho. Bem devagarinho. Senti todos os sabores na boca. O Jefferson Henrique, então, fez um upgrade da assinatura dele, passou da categoria motorista de app, abriu um canal e agora ele é influencer. Deixou de pagar 7 pilas por mês para pagar 20 pilas por mês. Sem contar toda hora que ele manda um valeu demais para mim. 2, 3, 5, 10, 15 pilinha às vezes. Valeu, Jefferson, muito obrigado mais uma vez. Eu já te falei isso ontem lá no Instagram. Repito aqui para que todos ouçam. Valeu pela parceria. Eu sei que tu trabalha pra caramba. Tu é motorista black, um carro elétrico em São Paulo. É um outro trabalho para mim completamente diferente do que eu faço. Eu fico muito feliz de saber que tu me acompanha, né? Tipo, né? Cidades distintas, aplicativos, carros distintos, categorias distintas, mas de alguma maneira com alguma coisa em comum, é isso que eu queria dizer. E só para não passar batido, deixar o agradecimento então pro prefeito do CREA, ele mesmo, Plínio Motim, que mandou 2 latão hoje de manhã. Acordei com uma notificação lá do Nubank, Pix. Ele mandou lá 10 pilinhas pra me agradar, dizendo que eu mereço. Valeu, obrigadão, amigo. Também já te agradeci, mas faço questão de compartilhar com todos aqui. Então, se você quiser deixar uns latão pro amigão aqui, só se você quiser. Se não quiser, não tá tudo certo. O Pix o link do Pix está na descrição desse vídeo, assim como o link para tornar-se membro do canal, né? E se quiser deixar o joinha ali no final, ali, valeu demais, um coraçãozinho ali, valor que você quiser, enfim, né? É para ajudar o canal. Falei amigão, minto. É para ajudar o canal Diário de Uber na estrada. Um dia, quem sabe. O estagiário me pegou agora no flagra. Tinha esquecido que tem uma reserva às 3 da tarde na Jacinto Gomes para buscar. E agora são 18 para as 3. Ele abriu a corrida. E eu aqui, ó, no meio da comida. Vou comendo na boa, vamos ver o que acontece. Vamos lá então. Pelo Waze tá dando. Mas era 13h30 essa viagem. Eu tô louco, tio. É que eu olhei errado. Tá bem certinho que essa viagem reserva. Tem outra reserva então, como eu falei de manhã. Pegar na Jacinto Gomes e levar para Dr. Vale, viagem de 2 km, 27,70. Ali diz Uber Pet, mas essa eu aposto. É uma aposta minha, né? Que o passageiro marcou errado. E se tiver pet, eu vou ter que levar, né? Senão eu vou ser punido pelo estagiário.
Posso perder acesso às Uber Reserva se eu cancelar essa corrida. Vai ser minha segunda punição em 3. Se eu tiver mais uma, eu não sei o que acontece, mas não quero precisar ter mais uma. Então, se tiver bicho, vou fazer também dentro de um contexto, né? Nada que eu acho que vai prejudicar, que eu julgo que vai prejudicar a continuidade do meu dia de trabalho de hoje. Eu tinha certeza que era 13h30, acho que eu olhei errado. Porque eu tava bem tranquilo ali comendo, de repente abriu a chamada pra buscar. Previsão de chegada agora pelo Waze é 13h03. E o horário marcado pra buscar ela, segundo agora que tá ali, é 3 horas, 15 horas. Vamos ver se eu consigo roubar esses 3 minutos da máquina e chegar no horário. Senão eu vou me atrasar 2 minutos, faz parte do processo. Muito trânsito na Protásio, Dona Lisete, é o nome da passageira. Muito trânsito, me desculpa, né? Se ela sabe como é que é a Protásio. Enfim, tá fechada, João Abad. Ainda, mas que demora pra fazer essa obra, já faz umas 2, 3 semanas que abriram um buraco aqui na João Abad entre a Carazinho e a Ijuí. E não resolve nunca isso aqui. Tipo, não, só pra não passar batida, eu comentei, acho que era na sexta-feira de carnaval, passada agora, que tinha uma obra na Santo Antônio e tal, na Independência, entre a Santo Antônio e a Garibaldi, tava tudo trancado, Independência. E eu dei os parabéns pro pessoal de ainda, disse, olha, parabéns, porque se tem uma época para fazer esse tipo de obra na Independência, é justamente agora na sexta-feira de carnaval e trabalhar durante todo o feriadão, para que na terça-feira, quarta-feira, quando o movimento volte, esteja tudo resolvido, né? Isso eu falei lá na sexta-feira, quando eu passei por ali. E depois eu não comentei que no sábado estava parado, no domingo estava parado, na segunda não tinha obra, não tinha ninguém trabalhando, na terça muito menos, e que voltaram ontem para continuar a obra. E hoje tá um caos, passei ali 2 vezes hoje na Independência, nesse trecho, e tá um caos. Porque eles ocuparam toda a faixa da direita para fazer um buraco ali, sei lá o que eles estão fazendo ali. E daí tem todo o contexto da Independência, dos amadores, das SUV, dos bunda mole, dos boca aberta. Então a Independência até chegar na Santo Antônio, ali da Santa Casa, tá dando 10 minutos mais ou menos. Tá um caos. Então, eu falei a semana passada lá que, olha, parabéns pela iniciativa de programar uma obra dessa numa região movimentada justamente no feriadão. Me enganei completamente. Eles não vão pagar hora extra para funcionário para trabalhar no carnaval, né? Claro que não. Então agora fica o meu FO negativo. Então, fato observado negativo dos responsáveis aí. Então por que não fizeram em janeiro, quando o fluxo era menor, quando o trânsito é menor, quando não tinha aula no Marista, por exemplo? Por quê? Deixaram pra fazer isso no começo de março, no início de março, junto com as aulas. Puta que pariu. Parece um bando de amador, não consegue pensar. Que nem a obra da Ipiranga ali, ó. Se arrastou durante não sei quanto tempo e agora entrou no auge. Agora tá lá a escavadeira, ali na Ipiranga com a Ramiro, escavadeira, tijolo e tal. Mas tá se arrastando faz uns 4 meses aquilo ali. Por que não deram gás agora em janeiro, fevereiro, quando o fluxo estava menor? Eu sei que eles estavam trabalhando devagarinho, mas estavam bem devagarinho. Quase que tu não via movimento naquela obra ali. Hoje outra que tá trancada, que eu passei de manhã quando eu vi com o senhor, quando eu iniciei a corrida lá em Ipanema para trazer ele ali para Bordini, dizia 37 minutos. Assim, nada, o estagiário do ex tá louco. Da onde que eu vou demorar 37 minutos? De Ipanema até Bordini não demorei 32. Mas mesmo assim, era uma viagem para fazer no máximo 25. 7 minutos é perdido ali naquela quadra, entre a Santana e a Silva Só. Por causa daquela obra daqui do barrão que tá caindo, tá ligado, né? Tá ligado o que eu tô falando? Enfim, essas coisas que o pessoal não se organiza, sabe? Impressionante, eu fico de cara com isso. É que nessas sinaleiras aqui que eu citei outro dia, de agora até lá, a sinaleira da Ramiro, todas fecham. Tu não consegue passar 2. Não tem sincronismo nenhum. E são todos uns boca aberta, esses caras que ficam aqui, esses SUV de merda. Eu vou parar de falar porque tem uma PTC bem do meu lado. Não sei se isso pode gerar multa, né? Mas pelo menos eles podem achar que eu sou louco. Não que eu não seja, mas eu não vou entregar isso de bandeja pra eles, né? Mandei mensagem quando eu tava falando com vocês na hora do almoço lá, depois que finalizei ali meu almoço, antes de começar o deslocamento, mandei mensagem pra Lisete. Estou a caminho. Boa tarde, estou a caminho. Agora, Leo, já são 3 horas. Tudo bem.
Ela está dentro do horário, só leu agora. Quando eu estava aqui na Fernandes Vieira para acessar a Osvaldo. Ok, vou colocar a gatinha. Vou colocar a gatinha na caixa de transporte e já desço. Tem gatinha mesmo e tem uma caixa de transporte, isso é um bom sinal. E que eu saiba, as gatas não mijam nos bancos, os gatos mijam. Eu sei porque eu... Enfim, deixa pra lá, assunto de outras vidas. Chegando aqui, vamos fazer a corrida de qualquer maneira. É só subir a Ramiro, descer a Ramiro, dobrar a direita e pá, cheguei. Já era. Ah, sim, ali tem a Chaterri, né? Uma clínica de gato na esquina da General Neto. Isso mesmo. General Neto com a Dr. Vale. Eu não me liguei nisso, só pensei na Dr. Vale. Da General Neto, esqueci de olhar. É bem na esquina. É isso mesmo. Ela deve ir naquela clínica lá, Chaterri, qualquer coisa parecida com isso. Não cai não, falei pra ela. Não tem como. O AirPad está desligado no meu aplicativo. A senhora me deixou esperando e acabei de bloqueá-la. Como assim me bloqueou? Não. Se eu te contar, vou ter que te matar. Enfim, que viagem maravilhosa. Acabou. Não doeu, só que me deixou esperando. A gata, Luluzinha Margarida, o nome da gata. Uma frajola, coisa mais linda. Grandona, gigante. Bem quietinha na caixinha dela. E a véia faladeira. Eu sou gateiro, eu sou cachorreiro, só não gosto de levar no meu carro. Mas eu adoro esses bichos sem vergonha, filho da puta. E viemos trocando ideias sobre as nossas experiências. A minha experiência, no caso, eu contando pra ela. Lembrei da Chuva, uma gatinha que eu tive. Faleceu, comeu a enfeite de uma árvore de Natal. Já era. Enfim, viagem bem... Tirando o fato que eu esperei a ver uns 3, 4 minutos ali, tudo certo, nada resolvido. Ramiro de boas, sem tranqueira. Agora já vou subir aqui a Dr. Vale, pegar uma de 18 pilinhas e segue o jogo. Hoje a Stephanie tá com a mão cheia, tá com a mão boa, sabe? Hoje a Stephanie veio querendo tudo. Hoje a Stephanie está me iludindo. Pegar aqui na Dr. Vale 18 pilinhas ali para Marcílio Dias, no bairro Menino Deus. Essa corrida normalmente é 9,30. E eu tenho uma raiva quando tocam as corridas aqui do Moinhos pro Menino Deus, 5,4 km, 9,30, assim, ó. E sempre faço, né? Porque eu gosto dos dois destinos. Menino Deus e Moinhos são lugares que eu sempre procuro trabalhar, né? Movimentados, com comércio, com shopping, com véio, com hospital, com tudo, né? Que a gente precisa para dar movimento e demanda para o serviço. Então, dificilmente eu recuso viagens nessas duas regiões e toda essa região que está aí compreendida entre essas duas regiões também. Bairro Santana, bairro Cidade Baixa, Bonfim, Rio Branco, enfim, né? O famoso travesseiro e puffs. Mas me dá uma raiva, 9,30, agora tá 18. Valeu, obrigado, Stephanie, um beijo pra ti. Eu te amo, Stephanie. 69%, zero de cancelamento. Só para não passar batido, hoje foram 14 corridas, aceitei todas. Não teve nenhum tururu até agora. E o primeiro momento ocioso do dia, às 13h30 da tarde, aqui no Marcílio Dias. Em frente a esse prédio da administração, alguma coisa da administração isso aqui. Não, achei que o Onix ali fosse entrar aqui. Estou bem na entrada do estacionamento. É um órgão, Conselho Regional de Administração, CRA. Acho que é isso, né? Marcílio Dias, bem atrás do Ecoposto. Parei aqui, tá na sombra. Tô tranquilo, tô favorável. Tô bem posicionado, entre aspas. E não tocou nada até agora. Já faz uns 2 minutos que eu deixei a moça. Daí eu comecei a pensar, olhar pra tela do celular pra esperar o tururu, né? Daí que eu me dei conta que não tocou nenhum hoje pra mim. Mas eu tive, 24 pilas pra Bourbon Ipiranga. Que delícia, cara. É claro que eu vou levar por Bourbon Ipiranga uma viagem de 5 km. É óbvio, por 24 pilas, quem não levaria? Quem não levaria? Hashtag explicando a piada. Eu não vou no Bourbon Ipiranga sob hipótese alguma, a não ser que me pague 24 pilas. Mas o Igor cancelou. Eu estou a 110 metros de distância dele. Vou mostrar pra vocês. Olha aqui, ó. 110 metros abriu a corrida pra chamar aqui no Waze, ó. E ele deve ter...
Eu não terminei de escovar os dentes ainda, Daniel é muito rápido. E cancelou. Mas enfim, vou ficar aqui. Daqui a pouco ele vai. Se ele não mudou de ideia, ele vai chamar de novo. E vai tocar de novo pra mim. Espero, né? Por que não é sempre assim? Eu tô com medo de acordar, sabe? Eu tô com. Ó, um tururu, deixa eu ver. Eu tô com medo de acordar. Perdi, era uma delícia de viagem. Eu não sei onde eu tinha que buscar, mas era para o aeroporto por 38 pilas. Como será que tá o aeroporto nessa questão agora, hein? Não fiz nenhuma viagem para lá essa semana. A partir de lá, no caso, né? Porque o preço do aeroporto, a partir do aeroporto, ele é diferenciado. Ele já, normalmente ele tem um precinho. Normalmente não, ele tem um preço maior. O quilômetro de lá é maior do que é fora do aeroporto. Ou tô errado? Não tô errado. E como será que tá agora, hein? É que tá maior do que a Stephanie? Será que tá o que era antes? Ou será que tá o que era antes com o bônus da Stephanie? Daí eu só vou fazer aeroporto, né? Se é o que era antes, que eram uns R$3 o km, com o bônus da Stephanie, que é os 4, R$7 o km. Imagina? Para a viagem pra praia por 700 pila. Sonhar não custa nada, como diria o pagodeiro aquele lá, né? Sonhar não custa nada. O meu mundo é tão real. Era este carnaval. Enfim, vamos seguir relucubrando, devagando aqui nessa sombrinha do bairro Menino Deus. Não preciso me movimentar, estou bem posicionado. Esperando o Igor terminar de escovar os dentes e resolver chamar de novo a corrida. Será que rola aí? Eu até podia me movimentar um pouquinho, ficar mais perto ainda, né? Mas acho que não tem vaga lá na frente para estacionar. Ficar mais perto dele ainda para garantir que não vai ter nenhum motorista mais perto do que eu. Vamos ali. Acho que tem uma vaga na frente daquele Prisma lá, ó. Se bobear, é um colega esperando corrida também. Tá na sombra? Deve ser. Um colega esperando corrida. Então eu tenho que ficar na frente dele, né? Senão eu corro risco de perder a chamada pra ele. Vamos ver se tem alguém aqui. Não tem ninguém no carro. Eu acho que não tem ninguém. Os vidros bem preto. Acho que não tem ninguém. Mas enfim, agora eu tô na frente dele. Bora jogar o jogo, né? Bora jogar o jogo. 4 minutos. Adivinha quem tocou? Ele mesmo, o Igor. Agora já disparou, inclusive, o cronômetro. Tá do lado dele. Tu viu quanto tempo? O cara pediu com antecedência, sem precisar. Detalhe, a corrida baixou de 23,84 para 23,62. 12, é aqui, ó. É bem aqui, ó. Esse aqui à esquerda. Se bobear, ainda vou dar uma maçaneta nele bem dada. Pra aprender a não ser lock. Né? Nota 1 pra ele, com certeza. Não preciso nem dizer porquê, né? Não preciso dizer porquê, né? É 20 para as 4 da tarde. Eu tô rindo de nervoso. Deixa eu só movimentar um pouquinho pra frente. Tem um colega vindo ali. Vou ter que estacionar o carro nessa vaga aqui, que eu tô trancando a entrada da rua. Tem carro estacionado dos dois lados. O Igor não tá pronto e eu não quero perder essa corrida. Aí tá ele, ó, chegou. Vamos ver se é ele mesmo. Boa tarde aí, Igor. Boa tarde, tudo bom? Tudo bom, amigo? O estagiário tira o cara pra otário às vezes, né? Pra palhaço, pra idiota. O estagiário tira o cara pra idiota às vezes, né? Só pode pensar isso, cara. O cara é idiota. Não posso pensar outra coisa no cara que me oferece R$27,70 para uma reserva para 2 km, outro R$27,70 para uma reserva de 2,5 km, e agora me oferece R$27,70 para uma reserva de 10,3 km às 5 horas da tarde do Petrópolis para o Rubem Berta. 27 pilas, nem no preço antigo. Essa corrida é sempre por 27 pilas, se é mais. Às 5 horas da tarde do Petrópolis para o Rubem Berta. Dá pra entender, né, tia? 2 pesos, 2 medidas. Pegar a Charlene agora por R$27,80, não é reserva. 6 km aqui na Carlos Gomes para Passo das Pedras, não sei que rua que é. Bairro Passo das Pedras. Pegar a Protásio esquerda
e depois dali Manuel Elias, eu acho. Cheguei. Acho que não é tudo isso também, vamos ver. Cadê ela? 1859 o número. Não tem ninguém na rua. William Fabrício, acho que é isso. Se meus olhos não me enganaram, não me traíram. Esse é o nome do colega que deixou um comentário agora. Acabei de ler no vídeo de ontem, dizendo que a Uber mandou para alguns motoristas diamantes. Não hoje, tá? Hoje eu sou diamante, mas eu não era até ontem, no caso. Então deve ter mandado pelo menos há uma semana atrás a informação que a mensagem, segundo esse William Fabrício, que entre 28 de fevereiro, quinta-feira passada, e 7 de março, amanhã, que a categoria X teria valores com incentivo, que é o que está acontecendo na prática, né? Um incentivo, por sinal, que incentivo, por sinal. Vocês viram, não? Que baita incentivo. Ah, meu Deus, é só do nosso. Nem sei o que eu tava falando, tipo. Bom, segundo ele, o William Fabrício, a categoria X já tem incentivo entre dia 28 e dia 7 de março, 33 pilinhas, Rua Chile. Agora tu veio, merda. Pegar ali no Beco da Vitória de novo. Agora vou ter que fazer malabarismos pra sair desse posto. Aqui no posto da Pasqualini com a Tarragua. E ali tem uma fila de carros, vocês estão vendo? Ó, pra acessar a esquerda. O que é que eu tenho que fazer? Só que eu não vou conseguir furar essa fila. Então eu vou pegar pela ali Tarragua. E daí eu não preciso pegar a sinaleira e nem furar a fila. Eu saio por aqui, ó, em direção ao Beco da Vitória ali. Jardim Vitória, Beco dos Coqueiros, ali, naquela vila onde eu deixei, por sinal. Deixei a moça ali e voltei pra mijar correndo, como se não houvesse manhã aqui nesse posto. Daí, como não tocou na de primeira, tá olhando os comentários. Agora estamos falando sério. O William Fabrício deixou escrito ali que alguns motoristas diamantes, e eu não me enquadro porque eu me tornei diamante ontem, receberam a mensagem do aplicativo de que as corridas entre 28 e 7 de março teriam incentivo na categoria X, tá? O que de alguma maneira justifica o que está acontecendo. Enfim, o que eu queria levantar essa bola aí, talvez essa seja a explicação do que está acontecendo, e perguntar para ti que está me assistindo aí, se tu era diamante aí até antes do dia 28 de fevereiro e recebeu, confirma esta informação, recebeu essa mensagem, algum sinal de luz, de fumaça, enfim, formal da Uber dizendo isso? Porque eu acho que, não estou duvidando do rapaz esse, tá? Eu acho que essa informação, essa mensagem realmente tivesse sido enviada, isso já teria vindo à tona, né? Porque é o que todos nós nos perguntamos há uma semana. E agora, José? Até quando? Por quê? Né? E ninguém sabe dizer. Todo dia uma conspiração diferente, uma teoria diferente. Agora o Roger, o rei da Zamburzia, disse que quem está pagando essa conta são os passageiros do Comfort e do Black. Eu disse para eles, cara, para de comer Ambrosia. Você tá ficando louco. Enfim, se alguém recebeu essa mensagem, deixa no comentário só pra... E me mandem, tipo, de preferência, se tiver o print disso aí, me mandem pra gente, de repente, começar a responder esses questionamentos, né? Tá lá o passageiro, vi que o rapaz é Gustavo, se não me engano, bem no meio da vila, para levar ali pra Chile, no bairro de Botão. 7h16 da noite, anoiteceu em Porto Alegre, aqui na Lusitana, bairro Genópolis. A julgar pela quantidade de mensagens que eu recebi nessa última viagem que eu trouxe lá da Andradas aqui para Lusitana, acabou a brincadeira da Stephanie. Eu não tenho certeza dessa informação ainda, porque eu tô no Uber Pet ligado, modo Pet ligado, porque eu preciso mijar como se não houvesse amanhã,
Eu tô indo em direção ao posto da Feijó, que tem aqui na Feijó com a Cristóvão. E... tinha que ter feito retorno aqui, na verdade. Lajares. Agora eu tô aqui em cima fazer a volta. Foda-se. Eu tenho que verificar essa situação ainda, né? Primeiro responder esse pessoal todo que tá aflito, ansioso, me mandando mensagem. E vamos ver. Mas se acabou, só tem uma coisa pra dizer. Obrigado, Stephanie. Foi muito bom enquanto durou. Muito bom mesmo. Agora são 7h17. Tá faltando 2 pilinhas para R$600. Bati minha meta hoje 5h15. E a minha última corrida eu tava pensando, não sei se foi bugada, porque peguei 25 pilas para 8 km lá na Andradas. Não dá pra dizer que foi bugada, né? Porque tava pagando 25 pilas, corrida de 5 km. Não dá pra ter certeza, na verdade. Mas 8 km, só que sem dinâmico, né? 8 km no modo anterior não pagava mais que 20 pilas. Não pagava mais que 20 pilas. A não ser que tivesse uma dinâmica. Então eu não tenho certeza se a minha última corrida foi bugada ou não. Mas vamos ver nas próximas ofertas que eu receber. Aí vai dar pra ter uma ideia. Iria voltar pro modo comfort, né? E voltar à realidade. E ver o que dá pra fazer. Cheguei, esse postou novinho, esse banheiro tá novinho. Só que eu me lembro que o dia que eu cheguei, que eu tive aqui, as funcionárias da loja de conveniência, tudo perdido. Não sabiam tirar nota, não sabia atender, enfim. Mas a estrutura da bem novinha, tá bem boa. Vou ali mijar, depois eu verifico a situação. Confirmado, pessoal. Acabou a brincadeira, acabou a festa. A Stephanie foi abduzida. Voltou com tudo os desaforos do estagiário, com raiva, com sangue no zóio. Eu já tô indo pra minha segunda comfort depois de uma semana sem ligar praticamente o comfort. A primeira até que foi boa, 16 pila para 4 km. Até parecia as bugadas da Stephanie. Eu peguei ali na Cristóvão, onde eu tava mesmo, para trazer aqui pra São Mateus. E agora eu vou buscar aqui na Jordão, fazendo a volta na quadra, ali pra Américo Vespúcio. Uma viagem do mesmo tamanho, da mesma direção praticamente, com a mesma quilometragem, de comfort de ambas, só que agora é 10h40. É só no nosso. Agora são 10 para as 8 da noite. Eu vou dar mais um pouquinho só, tô cansado. A cabeça agora tá a 1000, né? E vou pra casa responder mensagem. Que tem umas 30 mensagens não lidas nesse exato momento lá no Instagram, do pessoal puto da cara. E com toda razão, né? Acabou a brincadeira. E nós não descobrimos o motivo da brincadeira até hoje. Ou descobrimos? Por que o cara tá parado? Porque é um bunda mole. Vai, é só ir, ó. Esperando o verde, só que aqui não precisa de verde. Enfim, vamos lá, vamos dar. Então é isso, pessoal. 9h20 da noite. Já aqui na zona sul de Porto Alegre. Finalizei a minha última corrida aqui na Marechal Hermes. Boa corrida de X dentro de todos os contextos. 25 pilas a partir da Venâncio Aires. Trouxe 2 dentistas lá do Pronto Socorro Dentário. A primeira ficou ali na Folha da Tarde, já parada. E depois aqui na Marechal Hermes, a segunda moça. Agora direto para a farmácia, comprar 3 pacotes de 3 caixas de paracetamol, porque a ressaca vai ser forte, né? Rolou pra mim até uma 5,88 com 1,25. Printei, tá lá no Insta. Enfim, eu sabia que que não ia durar muito tempo. Aliás, que isso ia acabar. Não fazia ideia de quanto tempo. Tentei, não sei se consegui. Não me iludi. Ainda falei hoje, estão me iludindo, né? Estão me iludindo. Não sei se conseguiram me iludir.
mas que bate uma frustração, que bate uma decepção, que bate uma depressão. Sem dúvida nenhuma, né? O sentimento é, se podem pagar o que nos pagaram durante essa semana inteira, por que não continuar? Mas está muito alto, está o dobro do preço normal. Beleza, concordo, está muito alto. Tava tudo errado, né? X mais que Black, o Comfort é a pior categoria das três. Tava tudo errado. Mas que dá para equilibrar, dá, né? Dá para aumentar uns 50%, 100% aí o X. 100% é o dobro. Dá para aumentar uns 50% o X. Dá para dar uma melhorada também uns 50% no Comfort. E quiçá o Black, né? Sem que prejudique a demanda. Será que dá? Eu creio que dá. Se eles têm bala na agulha para fazer isso, eles têm bala na agulha para melhorar a nossa vida também. Mas acho que esse não é o interesse deles também. E a grande dúvida é qual era o interesse deles em relação ao que fizeram essa semana, né? Presente de Natal atrasado. Enfim, poucas palavras nesse momento para descrever a grande decepção que foi após 19 horas, né? Então o negócio é amanhã acordar de novo, recalcular a rota ou voltar pro que era antes, na verdade, né? E seguir trabalhando. Seguir trabalhando, porque saúde para isso eu tenho por enquanto. Tem saúde para trabalhar, tem sim. Então, baixar a cabeça, focar nos objetivos, nas metas e seguir trabalhando, né? Fugindo o máximo que der dos desaforos, recusando como se não houvesse amanhã os desaforos, sabe? Só para não passar batido, já caí do diamante. Eu cheguei a 69% em algum momento do dia de hoje, a minha taxa de aceitação, e agora estava 53% a última vez que eu vi. Eu fiz 3 ou 4 corridas só depois das 7, agora são 9h22, mas eu devo ter recebido umas 50 chamadas. Outra coisa louca é essa, né? Hoje tocou bastante, menos do que o normal, é verdade, mas tocou bastante. Ontem não tocava, lembram? Não tocava tururu, não tocava X, não tocava porra nenhuma. Até o Comfort dá moral pra tocar. E daí do nada gira a chave, metralhadora, como disse o Jean. Metralhadora de desaforo, metralhadora no tururu, metralhadora na tela. Será que somos manipulados? Será que tem alguém lá atrás do computador tentando nos fuder? Rogério que o diga, né? O tal de estagiário nunca fez tanto sucesso na boca do pessoal aí, depois dos rios que ele fez lá. Com muito talento, por sinal. E a Stephanie parece que apareceu na hora certa, né? A personagem dele, do Rogério Dube, @Rogério Dube. Quem não segue lá no Insta, vão lá. Siga o cara é muito bom. Muito bom. Enfim, muito obrigado para quem chegou comigo mais uma vez ao final desse vídeo. Aos meus amigos inscritos, compartilhem em suas redes sociais. E que não for, eu faça aí imediatamente. E só para lembrar vocês, meus vídeos não tem pauta, não tem edição e não tem vergonha. Eu sou meu patrão, nada me faltará. Fique com Deus e até o próximo vídeo.